Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Visão Além. Eu gostaria muito que você que ainda não é inscrito no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos então ao estudo de hoje, que é o fim dos tempos, baseado em Marcos capítulo 13, verso 3 e verso 4. E logo em seguida uma oração, mas eu gostaria muito que você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos, comente também. O fim dos tempos, esse é o estudo de hoje. Marcos capítulo 13, verso 3 até o verso 4. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? O fim está próximo, meus queridos. O fim dos tempos, meus amados, está próximo. Não queremos ser alarmistas. Estamos apenas sendo realistas. O fim dos tempos está próximo. Para saber se realmente o fim está próximo, o cético não precisa recorrer, com desdém à Bíblia, nem o crente a ela, com interpretações futurísticas mirabolantes, macabras às vezes e até miseráveis. Basta que se olhe para a história, a geologia, a sociologia, a política, as religiões, os documentários de televisão. Basta que se olhe ao redor. O que temos assistido são os homens de ciência falando como se fossem profetas de Deus. As pedras estão clamando. Todos estão dizendo que o fim está próximo. Amados, temos ouvido de todas as partes. Caso não mudemos de mentalidade de maneira, a civilização logo passará. Assim, é o que o evangelho hoje pregado fora da igreja é o da sustentabilidade. E de fato a natureza está gemendo. Não precisamos mais de profetas alarmados, basta estarmos atenados, lermos os jornais, as revistas e assistir os telejornais. A primeira vinda de Jesus inaugurou o início do fim dos tempos, meus amados. A segunda vinda será apenas a consumação, a conclusão de todas as coisas. Aos discípulos de Cristo cabe viver entre o já e o ainda não agora, como fé, esperança, amor, antecipando a chegada definitiva do reino de Deus aqui nesta terra. Então vamos falar um pouquinho de futuro. Amados irmãos internautas, descobrindo o futuro. Diante da realidade do fim, todos ficam curiosos e alarmados, assim como no caso de Pedro e dos demais apóstolos. O fim dos tempos coloca na alma da gente um turbilhão de indagações latentes, Tanto que eles falam no verso 4, dizei-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se. Ansiosas, querendo descortinar o futuro, muitas pessoas, meus queridos, dentre outras coisas, consultam os mortos, procuram videntes, cartomantes, astrólogos, leem os signos, recorrem a profetas ou a profetisas de visão aberta. Mas o que temos visto instalado na alma delas é uma assombrosa desesperança, transvestida de desamor, desinteresse e descrença, meus queridos. Graças a Deus, porém, que os discípulos de Jesus não ficaram sem saber como será o fim dos tempos. Pedro e os apóstolos aprenderam do Senhor quais são os sinais que acompanharão.
O que realmente importa saber como o cristão deve viver no fim dos tempos. Quando olhamos para Jesus, descortinando o futuro das narrativas dos evangelhos, é preciso reconhecer, meus queridos, que ele não estava preocupado em detalhar pormenores da consumação do século, muito menos em apresentar um código ou um sistema a ser decifrado ou calculado sobre a sua segunda vinda. O Senhor, como sempre foi a sua característica, ele queria encorajar os apóstolos a perseverarem com fé até o final. Falava como um pastor interessado em encorajar as suas ovelhas assustadas. Desafiava os seus discípulos, a prosseguirem buscando a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Pedro tanto compreendeu a mensagem de Jesus como também a compartilhou. Se você ler 1 Pedro capítulo 4, verso 2, verso 5 e verso 7, vamos ler para que você entenda. No tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os seus desejos mundanos. Os seus desejos mundanos. Os seus desejos humanos, melhor dizendo. Mas sim para fazer a vontade de Deus. Os pagãos terão que prestar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Esse é o verso 5. O verso 7, o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Pedro está falando isso. Dicas de Jesus para o fim dos tempos. Para Jesus, o fim dos tempos, contrário do mundo alarmado e dos teólogos alarmistas, o centro das atenções não são o sinal do fim, mas o que ocorrerá no coração das pessoas na experiência desse hiato, queridos? Que vai de sua primeira vinda ao retorno final, o tempo em que hoje nós estamos vivendo. O cristão, portanto, não deve se preocupar principalmente com as sucessões de coisas que virão. Todas elas já são esperadas. Terão que ser sim, faz parte do juízo final. A preocupação do crente deve ser com o intervalo entre a primeira e a segunda vinda, ou seja, enquanto Jesus tarda para voltar, como viverão as pessoas? Como viverão os crentes? Como estará o coração de todos neste mundo? E para nos ajudar a compreender todas essas coisas, o Senhor contou 5 parábolas nos capítulos 24 e 25 de Mateus. É o seu famoso sermão escatológico. Abra lá Mateus 24 e fique com a Bíblia aberta em Mateus 24 e 25. Nesses 2 capítulos de Mateus, Jesus só descreve como será o fim dos tempos, porque foi interrogado acerca deles. E a partir do cenário do fim, fala de como nós devemos viver nos últimos dias. O seu interesse não é nos alarmar, não é nos confundir, não é nos impressionar, mas nos encorajar a prosseguir com fé, esperança e amor, querido. Exortar o coração frio, cínico, materialista, doente, idólatra, daqueles que vão ficando cansados com a demora do retorno de Cristo. E, portanto, quais são as dicas de Jesus para se viver no fim dos tempos? Primeiro, note as preocupações das pessoas. Jesus havia acabado de lamentar pela dureza do coração das pessoas que não queriam ouvir sua mensagem. E, por isso, o julgamento seria certo. Mateus 23, 37 e 39. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. 38. Eis que a casa de vocês ficará deserta. 39. Pois eu lhes digo que vocês não verão mais, até que digam, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Mas enquanto isso, os discípulos, meus queridos, estavam preocupados com a imponência das construções.
O foco era a sabedoria e o empreendedorismo humano. Mateus 24, 1 e 2, Jesus saiu do templo enquanto caminhava, seus discípulos aproximou-se deles para lhe mostrar as construções do templo, né? Aproximou-se dele para lhe mostrar a construção do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Marcos 13, 1 e 2. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos disse: olha, mestre, que pedras enormes e construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Lucas 21, 5 e 6. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então o primeiro templo havia sido construído lá por Salomão. Segundo, após a destruição dos babilônios, foi reerguido por Neemias e Esdras em 19 a.C. O grande rei Herodes resolveu refazer e remodelar o segundo templo. Aquele não seria tão grande e tão glorioso quanto o de Salomão, o primeiro, mas seria bonito que o de Neemias e de Esdras, o segundo. Então o detalhe, o templo reconstruído por Herodes, a semelhança do de Salomão, ficou rico em detalhes de ouro, de prata e de mármore. Era exatamente toda aquela beleza que estava impressionando os discípulos de Jesus. Agora, note as preocupações das pessoas: materialistas, egoístas, vaidosas, apegadas à imagem, ao material, ao luxo, ao conforto, dedicadas ao prazer momentâneo, ao espetáculo visual, impressionada, pois preocupados em perder o céu na terra, é que eles indagam acerca do fim dos tempos. Marcos capítulo 13, verso 3 e 4. Ouça os passos de Jesus. Tópico 2. Além de notar as preocupações das pessoas, a motivação delas, somos exortados a ouvir os passos de Jesus, queridos, através de sinais do final dos tempos. Quais são? Falsos profetas, Mateus 24, 4. Guerras e rumores de guerras, Mateus 24, 6 e 7. Catástrofes e cataclismas e terrenos, Mateus 24, 7 e 8. Perseguição aos cristãos, Mateus 24, 9, 11 e 22. Falta de amor, Mateus 24, 12 e 13. Marcos 12, 12 e 13. Avanço do Evangelho, Mateus 24, 14. Mateus 24, 20 e 29 vai falar também de cataclismas cósmicos precedendo a vinda de Jesus. As dicas de Jesus para se viver no fim dos tempos. Note a preocupação das pessoas. Ouça os passos de Jesus. Em terceiro lugar, Terceiro, atente-se para os perigos da igreja. Observe algo absolutamente fundamental nos capítulos 24 e 25 de Mateus. Jesus gastou relativamente poucas palavras, meus queridos, para descrever como será o fim dos tempos, em comparação com as palavras que ele usou para descrever os riscos que esses tempos nos oferecem. Versículos para o fim dos tempos, 31 versículos para os sinais do fim. 65 versículos para o modo de vida. Então, nada menos do que o dobro. Isso é muito significativo, pois revela, meus queridos, o foco de não ser os fatos, mas a fé. Não são as circunstâncias, mas como o teu coração vai estar diante de Deus. Então, após escrever o sinal dos fins dos tempos de Mateus 24, o Senhor passou uma sucessão de 5 parábolas, começando em Mateus 24, 32 e terminando lá em Mateus 25, 46. Em todas as parábolas, Jesus abordou os riscos que nós corremos esse tempo de demora e de espera da sua segunda vinda. Enquanto o Senhor se ausenta, trata-se de uma palavra de advertência, exortação, encorajamento aos que se colocam no caminho da cruz.
O que esta palavra de Jesus nos ensina? Como nós devemos viver no fim dos tempos. Cuidado para não viver inconsequentemente a vida. A parábola da figueira. Aprenda essa lição da figueira. Quando seus ramos se tornam se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saiba que está próximo, que Ele está às portas. Então, cuidado para não viver inconsequentemente a vida, desconectado do céu, com os olhos fechados. Cuidado para não viver insanamente a vida, a parábola dos servos bom e mau. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu Senhor está demorando. Lá de Mateus 24, 45 até o verso 51. O Senhor daquele servo virá no dia em que ele não espera, nem a hora, nem ele sabe. Ele punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Cuidado para não viver insanamente a vida. 3.3. Cuidado para não viver indiferentemente a vida. A parábola das 10 virgens. O noivo demorou a chegar, todas ficaram com sono e adormeceram, mas só a metade tinha azeite na lamparina. Cuidado para não viver indiferente à vida, cansados de esperar, sem se preocupar em fazer provisão espiritual, com o coração frio, adormecido, obstruído para as coisas espirituais. Cuidado para não viver inconscientemente a vida. A parábola dos talentos, 25 de Mateus, verso 14. Por fim veio o que tinha recebido um talento e sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, junto onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o talento. Quer dizer, a pessoa enterrar os talentos espirituais que Deus deu. Cuidado para não viver inconsistentemente a vida. A ausência do proprietário torna os homens donos da própria verdade. Julgam a Deus pelo que dá na cabeça. Chamam-nos de Deus sem amor, injusto e desleal, sem noção, né? Clamam de Deus. A alma não pulsa mais de amor por Deus, nem pelo próximo. Isso significa que a fé acabou. Cuidado, querido. 3.5. Cuidado para não viver insensivelmente a vida. A parábola das ovelhas e dos cabritos. Certo? Aos cabritos, então ele dirá, as ovelhas ele vai entrar, e aos bodes, aos cabritos, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo do inferno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, fui estrangeiro, vocês não me acolheram, necessitei de roupa, vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Cuidado para não viver insensivelmente a vida, olhando só para si mesmo, barganhando com Deus, usando as pessoas, vendo Deus só na placa da igreja, sem ações naturais de fé e de amor. Placa de igreja não, placa de instituição. Igreja somos nós. Atente para os perigos da igreja: inconsequência, insanidade, indiferença, inconsistência, insensibilidade. Observe as prescrições do Senhor, as dicas de Jesus para se viver no fim. Note as preocupações das pessoas. Ouça os passos de Jesus. Atente-se para os perigos da igreja e observe as prescrições de Cristo. Mateus 24 e 25. O sermão escatológico de Jesus nos apresenta não só a realidade do cenário histórico mundial de todos os tempos, não só os riscos que os discípulos de Jesus correm nesta vida, mas também e principalmente os remédios para viver bem no final dos tempos. Observe a prescrição de Jesus Cristo para o fim dos tempos. Persevere em vigília e oração. Mateus 24, 42. Procure servir o próximo. Mateus 24, 45. Provisione recursos espirituais. Mateus 24, 4. Paute-se na palavra de Deus. Certo?
Paute-se nisso aí. Priorize a glória de Deus, o fim dos tempos. Nesse ato em que estamos vivendo, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, nos tempos difíceis do fim que são os nossos, enquanto a terra está sendo rasgada, abalada, os mares se perturbando, a terra secando, as pessoas com fome, doentes, as nações se degladiando, os profetas alarmistas e se proliferando, e o que é pior, o céu não se abre, mostrando-nos que o reino da glória chegou. Nós devemos vigiar, servir, perseverar, comer a palavra e glorificar a Deus. Esta é a nossa mensagem de hoje. Queridos, quero fechar essa mensagem lendo 2 Pedro capítulo 3. Amados, esta é a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças da sua morte, sincera para que vocês se recordem. Na sua mente, sincera para que vocês a recordem. Das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinavam. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda. Desde que nossos antepassados morreram, tudo existe, céus e terras, está se formando de água, e pela água o mundo daquele tempo. Enfim, aqui no capítulo 2, verso 3, leia, são vários versículos. Pedro está falando como nós devemos viver sem olhar para a palavra dos que zombam, dos que não querem viver. É para nós viver de forma piedosa. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos? Piedosa. Graça e paz, oremos agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, te apresento cada irmão, cada inscrito deste canal. Te apresento as pessoas que estão, meu Deus, vivendo desorientadas. Aquele homem, aquela mulher cristão que estão, meu Deus, frios. Aqueles cristãos que estão frios, desanimados, estagnados, estacionados, meu Deus. Pessoas que perderam a fé e a esperança, meu Pai. Renove a vida de cada um de nós. Deus poderoso, para que possamos ver como é que estamos interpretando os avanços e os privilégios deste tempo. Para nós analisarmos como nós cuidamos uns dos outros. Para que nós possamos nos cuidar, para que possamos não dormir o sono que se abateu sobre tantos. Que não lhe falte a chama da paixão da alma. Que nós não venhamos cansar como o mundo tem descansado, mas só prosseguirmos olhando para o Senhor. Atentarmos, meu Deus, para as coisas pervertidas, diabólicas, que estão aí, as tradições, as culturas, o compenso popular, o consenso popular, para que vivamos para a glória de Deus, abençoando, amando, servindo ao próximo, como a nós mesmos. E em tudo o que fizer, Senhor, nós também devemos ler a palavra, ler e entender. Como está escrito em 2 Pedro, amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Pedro está dizendo que eles dirão que houve o que houve com a promessa da sua vinda. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Pedro fala no versículo 5, meu Deus, mas eles deliberadamente se esquecem de que há tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água do mundo naquele mesmo tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo de Deus.
Eu te apresento os enfermos, os desempregados, os presidiários, os que moram nas ruas, os famintos, os sem-tetos, os desempregados. Senhor, mas renova a fé da tua igreja. Renova a fé deste que ora comigo agora, seja ele uma criança, um adolescente, um jovem, um obreiro. Levanta uma geração de obreiros, de servos tementes a ti. Que a tua graça, que a tua paz esteja sobre todos que nos ouvem agora. Que a cura chegue nesta casa, neste lar, na vida desta pessoa. Que a libertação desta opressão maligna chegue agora, em nome de Jesus. Que haja paz e salvação, para a glória do teu nome. É o que nós suplicamos e te pedimos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus.